vocês terem chamado o Spook. Como é que foi essa história? Que ele foi lá tirar os espíritos? Ou foi pelo menos ver como é que tava? Você sentiu alguma coisa ou ele entrou em contato? O Spook, na verdade, a gente já conhecia ele. A gente já estava com ele no nosso apartamento, na época do apartamento. Só que a gente nunca gravou nada com ele. Ele foi lá só fazer uma limpeza e tudo mais. E a gente teve uma experiência muito intensa, assim, com ele. Eu sempre fui muito sensível a algumas presenças, assim, de presença que eu digo, eu nunca fui que nem ele é de ser clarividente, de ver coisas. Mas eu sempre senti muita energia dos locais, das coisas, assim, tinha dias que eu infernizava pra ir em tal lugar, aí chegava em tal lugar e falava, eu quero ir embora, sabe? De não se sentir bem. Já senti isso também. E aí eu tava sentindo um incômodo dentro daquele apartamento que a gente tava vivendo, umas coisas estavam me incomodando. E ele falou que embaixo da nossa cama, bem do meu lado, tinha uma presença muito forte, com umas garras assim que me incomodavam, tipo, à noite, que eu não conseguia ter um bom sono. E aí a gente fez essa limpeza, fez tudo, né, sem gravar na época. E eu passei por uma experiência com Spook que foi muito diferente de tudo que eu já senti, assim. Depois da limpeza, né, ele fala, fechem os olhos e vê se você consegue sentir como é que tá o ambiente, né, se você consegue sentir alguma presença diferente, mais leve. E aí eu fechei os olhos, assim, e eu comecei a sentir cheiro, tipo, de flores. Uns cheiros, assim, um cheiro bem doce, bem agradável. Aí eu falei, nossa, vocês passaram algum produto aqui, né? Tô sentindo um cheiro. Ele falou assim, não, ninguém passou nada. E aí eu falei, nossa, tô sentindo um cheiro muito suave, assim, meio floral. Aí ele falou assim, nossa, que interessante. Eu não sinto, mas algumas pessoas já relataram que essas presenças que estão aqui, elas exalam esse cheiro. Aí eu falei, o que tem aqui? Ele, anjos. Depois da limpeza sempre aparecem anjos para verificar se tá tudo bem com a casa. E aí, muitas pessoas já tinham relatado que já tinham sentido esse cheiro, tipo, em alguns lugares que não tinha da onde vir um cheiro assim, e que é presença de anjos. Então, eu conseguia sentir alguma coisa que eles estavam querendo mostrar que estavam ali, mas eu não conseguia sentir realmente, de fato, que eram os anjos, eu não via, E né? ele não te conta, ó, você tá sentindo um cheiro de flores? Não, ele pergunta. Ele falou, fecha o olho e sente se você tá sentindo a casa mais leve agora. Sim. Falei, eu tô sentindo o cheiro de flores. Porque muita gente chama ele de charlatão e os carambas. Gente. Mas tendo alguém aqui na minha frente que presenciou essa limpeza e tá falando que teve aí uma Tanto que a uma gente fez sem experiência gravar. real. A gente fez sem gravar isso. Ninguém nunca viu isso. Ah, tá. Isso que eu tô falando dessa presença e tudo mais, ninguém nunca viu. Depois a gente começou a gravar com ele no nosso canal, porque a gente falou, as pessoas precisam saber que existe esse tipo de serviço que ajuda demais. A nossa casa, ela é o nosso lar, né? A gente tem que se sentir confortável. E, de fato, tudo que ele falava assim, e aqui nessa casa, nesse lugar aqui, tende a ter problemas futuros aí de infiltração, de problemas elétricos. Todos os pontos que ele apontou da casa deram algum tipo de problema por conta disso. Então, eu acredito 100%, assim, eu jamais vou querer, só por conta de a gente tá criando conteúdo, criar uma coisa pra... Uma historinha uma pra história, convencer. eu acho que não precisa, sabe? A gente já vive num mundo que é muitas histórias contadas que não são reais. Na real, vocês filmam o que é parte da vida de vocês. Exato. Vocês não constroem uma história pra filmar. Vocês filmam a história que já está acontecendo, né? Uhum. Claro que às vezes tem que pensar numa exato. coisa diferente pra entreter o público, tipo fazer uma praia dentro de casa. Exato, a gente compra as coisas antes, vai pro... Pensa, né? Pensa, porque aí é um vídeo que tudo bem, a gente tá criando uma história ali, né? A gente tá criando... por exemplo, o Gael, a gente fez um dia um acampamento dentro de casa pro Gael. Poxa, vamos fazer isso que vai ser legal pro Gael e também porque a gente já rende um conteúdo. Mas, assim, tudo essas coisas, assim, a gente mostra, mas tem muita coisa que acontece. Por exemplo, teve um vídeo que eu tava gravando com o Cris, que era pra gente responder umas perguntas dentro da banheira, que era... ele e ela na banheira, sei lá, um negócio assim. Que era uma tag, né? Que daí a gente ia fazer na banheira, só que assim, no meio do vídeo a gente nem gravou esse vídeo, a gente teve que pegar a câmera e sair correndo lá pra baixo, porque o teto só faltou desabar, que a banheira tava com infiltração e a água tava assim, pingando por todas as eletrocalhas da sala, assim, caindo baldes e baldes de água. Meu Deus, vocês quase caíram. Que foi aonde o Spook falou que teria problema de infiltração. E realmente teve. Então, as coisas acabam se encaixando, assim, sabe? Mas é isso que você falou, assim, Gui.
o pessoal fica falando, né? Ai, que é charlatão, ai, que é isso, que é aquilo. Gente, sempre vai ter alguém pra desmerecer o trabalho do outro. Uhum. Tem gente que vem mandar mensagem pra mim falando que o meu som é horrível, que isso é horrível, que isso é aquilo. Eu falo, tá, gente, faz melhor então, pô, sabe? Não escuta. Não escuta, faz melhor, tipo, sei lá, vai escutar quem você gosta, mas a ponto de perder tempo de vir reclamar, de vir falar coisa que não tem que falar. Não Porque encheu o pra mim saco. foi enrustido, sinceramente. Perder o tempo da pessoa pra ir lá no outro destilar ódio, falar besteira, eu não ligo, não. Outra pessoa que falam que é charlatão, agora por curiosidade, que falam que é o Pyong, né? Que não hipnotiza coisa nenhuma. Vocês são amigos dele, eu queria saber se você já teve experiência Já de hipnose tive. com ele. Já tive. Você é facilmente hipnotizada? Eu sou porque eu tenho muito... eu me entrego muito pras coisas. Tudo que eu já fiz na minha vida, assim, que podia ser uma experiência diferente, eu me entreguei muito. Uma coisa até que eu já comentei também no meu canal, foi um relato que eu fiz sobre a ayahuasca, que eu tomei a ayahuasca. O chá da ayahuasca, pra quem não sabe, né? Aquele chá da planta da raiz e do cipó da... Tu tomou isso daí? Tomei e eu me entreguei demais, assim, mas não foi algo assim, eu vou tomar pra ver qual que é. Eu estudei durante muito tempo o que era, estudei o que poderia acontecer comigo, as minhas reações, estudei sobre o quanto isso seria importante pra minha evolução espiritual. Então eu fui muito preparada pra isso. Uhum. E isso me foi um aprendizado muito grande, assim, eu me entreguei 100%, tanto que eu sou... Assim, eu tô aqui, eu falei que eu tava com calor, mas eu tô seca. Se vocês tocarem em mim, assim, eu não suo. Quase não suo. E nesse dia eu suava tanto, mas tanto, assim, de pingar, que vinha a xamã, assim, com um paninho e ficava me secando. Porque eu pingava. Era uma forma de limpeza que eu passei, que ela falou que era a cabana dos índios, que eles me escolheram pra fazer a limpeza pelo suor. Onde que você foi tomar? Em Florianópolis. Uhum. Mas é num uma meio casa. do mato? Não, então na foi numa casa? casa, só que é uma casa que fica em volta de um lugar assim mais arborizado, com mais Certo. natureza. E então assim, tanto para hipnose, né, que você tinha comentado, quanto para qualquer outra experiência que eu já vivi assim que pudesse me tirar da minha consciência ali naquele momento, eu sempre me entreguei muito, assim, eu sempre fui muito aberta para experienciar. Que você teve uma experiência de vida e morte, não teve? Tive, bem forte. Isso você acha que contribuiu pra você se entregar pra outras sensações durante a vida, se entregar mais nas coisas? Com certeza, com certeza. E eu digo que foi isso que fez o clique, talvez, de realmente... eu não me considero aquela Priscila Dávila que eu falei lá no começo, né? Que era modelo, que não sei o quê. É uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, de personalidade, inclusive, assim, de princípios, de coisas que... Eu acho que a nossa vida sempre é uma evolução, né? Mas eu não consigo me visualizar mais naquela menina. Eu vejo fotos e vídeos, eu consigo enxergar aquela pessoa ali, mas não como eu. Você renasceu. Eu vejo como uma outra pessoa. Foi uma oportunidade que eu tive de poder recomeçar tudo do zero, assim. Mudar minhas prioridades, mudar minha forma de agir, de tudo. Até a forma de falar. Como que foi? Se você quiser contar. Não, eu falo, tudo bem. Não tem problema. Você tá Não. se sentindo bem? Só tô incomodada com o meu nariz aqui. Tá certo. Eu Porque a gente tá muito preocupada com ela aqui. Você tá tudo se bem. sentindo bem. Como é que foi essa experiência, cara? Foi uma experiência que até hoje não tem explicação, na verdade, né? Assim, uma explicação que eu possa dizer Tipo, não saiu até hoje o laudo do que aconteceu comigo, porque ninguém descobriu qual bactéria, vírus que entrou no meu organismo para acontecer isso. Mas tudo começou, como eu falei, eu sempre tive muito problema de garganta, sempre tive muito problema de respiração, assim, de rinite e tudo mais. E aí na época, hoje em dia, assim, o máximo que eu fico é com a garganta um pouquinho incomodada, assim, por conta do ar, da poluição. Mas eu ficava com amidalite de não conseguir engolir saliva, assim, eu ficava muito mal. E depois que eu tive essa experiência de quase morte, eu nunca mais tive. Eu nunca mais tive amidalite. Minhas amígdalas, inclusive, atrofiaram. Quê? Aham. Eu não tenho mais amígdala, praticamente. Elas existem ali, duas uva passa. E é muito estranho, muita coisa. É um pouco bizarro. É, bem bizarro. E eu tinha muita inflamação de garganta, eu vivia tomando remédio. E me automedicava já, porque eu já sabia sempre, quando eu ia no médico, era o mesmo laudo e era a mesma medicação. Amidalite. Amidalite. E aí teve um dia que eu comecei a ficar com muita dor, assim, na garganta. E aí eu tava morando sozinha em São Paulo, num apartamento que, na época, antes eu dividi esse apartamento com um ex-namorado meu, só que daí ele não gostou da vida
em São Paulo, não se adaptou. E aí ele voltou pra Florianópolis e eu fiquei sozinha em São Paulo. E aí eu tava trabalhando, né? Porque eu sempre fui workaholic, assim. Eu tava trabalhando, tipo, saía de casa às 6 da manhã pra ir fazer foto no Brás, nas marcas lá de varejo e atacado. Jeans, tudo mais. Jeans, aí ia lá, fazia foto. Daí eu tinha que sair 6 da manhã porque eu morava longe. Eu morava do outro lado da cidade, perto da ABC. Aí eu saía pra pegar o ônibus, saía às 6 pra chegar lá às 7h30, 8 horas. E aí passava a manhã inteira fotografando, aí depois do almoço eu ia nas agências levar meu currículo, minhas coisas, tipo de modelo, foto, tentava ir atrás de job.